Quando a gente pensa em filmes animados da Disney, sempre vem à cabeça as histórias lindas de princesas, animais falantes que são um amor e vilões que sempre têm o que merecem. Cinderela, Pinóquio, A Bela e a Fera são nossas fábulas modernas. Muitas delas incluem temas sensíveis, tipo a morte de um pai ou falsos bandidos, mas no final, o bem sempre prevalece. Na verdade, as histórias originais em que os filmes são baseados não são bonitas. Em geral, incluem uma trama perturbadora que os pais não mostrariam aos filhos. Vamos ver histórias adaptadas em alguns queridíssimos clássicos da Disney que têm o seu lado negro. Seja pela maldade, pela violência ou finais meio deprimentes, não são histórias para quem tem coração mole. A Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro filme animado da Disney de 1937 e ainda hoje é muito querido. O filme é conhecido pelos anões simpáticos, a princesa inocente e a rainha malvada ciumenta. E a historinha dos irmãos Grimm, que é a base pro filme, tem esses elementos também. Até inclui um espelho mágico que sempre diz que a Branca de Neve é mais bonita que a rainha e tal. Só que a versão original tem um lado mais escuro. No filme, a rainha dá à Branca de Neve a maçã envenenada e pronto, resolvido. Já na versão dos Grimm, a bruxa tenta fazer a sua maldade umas 2 vezes antes de dar a maçã envenenada. Os anões não conseguem reviver ela e acabam deixando num caixão de vidro vigiando e cuidando durante anos até a chegada do príncipe. E não tem o tal do beijo de amor verdadeiro do príncipe. Quando ele vê o corpo dela parado, se apaixona e pede aos anões para que deixem levá-la com ele. Explica que agora que a viu não pode mais viver sem contemplá-la e tudo mais. Os anões não se negam às loucuras e deixam. Quando os criados do príncipe levantam o caixão para levar a Branca de Neve, eles tropeçam e quando caem, um pedaço da maçã envenenada sai da garganta dela. O príncipe então logo propõe o casamento e ela aceita, mas ainda falta considerar a tal da rainha malvada. No filme, a rainha cai de um penhasco, que é bem traumático. O destino dela na história dos Grimm é muito pior. A bruxa é convidada ao casamento da Branca de Neve. Quando ela chega, vê que o castigo dela já estava preparado. Ela é forçada a dançar com sapatos de ferro, quentes até morrer. Caramba! Outra princesa da Disney que a gente adora é a Bela, do filme A Bela e a Fera. Apesar do que os moradores da vila pensavam, no filme ela é corajosa, estudiosa e incapaz de ir com o primeiro homem que aparecer. Mas quando a Fera captura o pai dela, ela decide trocar sua liberdade por ele. No início fica assustada, mas quando o conhece se apaixona por ele e depois transforma ele de novo em príncipe. É uma história para ver as pessoas de uma forma mais profunda além das aparências. A versão da Disney mostra de várias formas algumas influências da versão escrita por Jean-Marie Le Prince em 1700. Mas tem uns detalhes que não chegaram ao filme. Um que se destaca mais é que a Bela tem 2 irmãs bem interesseiras. Quando a Fera permite a ela ir visitar as irmãs, elas acabam vendo a vida de luxo que a Bela está tendo e ficam com ciúmes. E aí, elas decidem complicar a vida dela com um atraso e assim a Fera iria ficar com raiva e devorá-la. Opa, um spoiler, o plano não dá muito certo. O castigo por isso foi transformar as irmãs em estátuas vivas, condenadas a presenciar toda a felicidade da irmã como se fosse uma decoração no castelo. No filme Pinóquio da Disney, o boneco é uma alma inocente que confia num grilo falante como guia. Gepeto, seu criador, queria um filho desesperadamente e desejava que Pinóquio fosse um garoto de verdade. Apesar de algumas partes assustadoras, tipo o menino se transformando em burros e uma baleia engolindo o Pinóquio inteiro, tudo acaba dando certo. A história original de Carlo Collodi tem um lado mais escuro. Primeiro apareceu como um seriado no jornal italiano. O autor queria ilustrar aos seus leitores infantis as consequências de ser mau, e essa versão não é doce nem inocente. O Pinóquio é teimoso e faz algo mal sempre que tem chance. É mau com Gepeto e sempre fica em apuros. Além disso, o grilo falante não tem o papel crítico na consciência dele como no filme. Na verdade, quando o grilo tenta aconselhar o Pinóquio, esmaga ele com um martelo. Oi! Enrolados conta a história de Rapunzel, uma garota criada pela mamãe Gothel em uma torre inescapável. Ela não sabia que a mamãe Gothel tinha raptado ela de sua família real quando ela era bebê. Com a chegada do bandido Flynn, ela decide acompanhar ele em suas aventuras e acaba conhecendo o seu patrimônio real. A versão original que o filme é baseado não são tudo flores. Primeiro de tudo, a Rapunzel não é raptada. Na verdade, ela é o preço que os seus pais tiveram que pagar por causa do pai ter entrado no jardim de uma bruxa para pegar alface para a mãe dela. Também o homem que encontra ela não é Flynn, e sim um príncipe atraído por sua voz. Os dois planejam a fuga, e quando Gothel sabe desse plano, abandona Rapunzel num lugar isolado e deserto.
Depois, quando ele vai buscar a Rapunzel na torre e só encontra Gothel, é dominada pela dor e pula. Ele sobrevive, mas cai numa cama de espinhos e fica cego. Conselho: não caia de cara se forem espinhos. O príncipe fica vagando por anos e anos até finalmente chegar ao lugar onde está a Rapunzel. Não é que a Rapunzel estava deprimida e solitária, ela teve gêmeos e os criava na miséria. Até que fica toda empolgada quando vê o príncipe depois de tanto tempo. 2 lágrimas dela caem nos olhos do príncipe e ele recupera magicamente a visão. E só aí é que Rapunzel, o príncipe e os filhos podem ir até o reino para viverem felizes para sempre. Cinderela é outro conto de fadas clássico. Na versão da Disney, a madrasta e as irmãs adotivas tratam ela como uma escrava e não deixam ela ir ao baile. Mas ela é sempre otimista durante a história. Tem uns ratinhos e pássaros como amigos fiéis até chegar ao príncipe. A versão dos irmãos Grimm não é tão emocionante. Inclusive tem uns detalhes estranhos. Em vez de uma fada madrinha, ela é ajudada por pássaro de um pé de castanha que cresceu na tumba da mãe dela. Pelo menos o bichinho tem um bom senso de moda. Depois de encantar o príncipe com a sua beleza, ela deixa pra trás um sapatinho de ouro. E como no filme, o príncipe procura pela tal mulher dona do pé de sapato. Nessa versão, a madrasta vai fazer o que for preciso para que uma de suas filhas se case com o príncipe. Inclusive, quando o pé não entra na primeira, ela insiste para que corte os seus dedos. Quando o príncipe vê o que tinha acontecido, a segunda irmã também tenta, mas o pé não entra e a madrasta pede para que corte o pé. Como se isso não bastasse, durante o casamento da Cinderela, os pombos picam os olhos das irmãs. Pocahontas é especial por ser o único filme animado da Disney baseado em uma história real norte-americana. Mas a Disney trocou fortemente os fatos. No filme, ela é uma americana nativa que se apaixona pelo marinheiro inglês John Smith. Na verdade, Motuaka, que tinha o apelido de Pocahontas, era filha do chefe Powhatan. Viveu com a sua tribo em Virgínia e tinha uns 10 anos quando Smith e os ingleses chegaram. A tribo dela capturou Smith e ela impediu a execução. Essa foi a única conexão real entre eles. Mas é o resto da história dela que é trágica. Ela é raptada pelos ingleses. Em troca da liberdade, aceita se casar com um inglês chamado John Rolfe. 2 anos depois, Rolfe leva a Inglaterra e ela é mostrada como um símbolo de como a Europa domestificava o mundo novo. Depois de volta para Virgínia, ela morre. Não se sabe a causa e ela tinha apenas 21 anos. A Bela Adormecida, de 1959, tem uma história de amor, uma maldição e uma das melhores vilãs, a Bruxa Malévola. Enquanto a versão da Disney é baseada no conto de Charles Perrault, sua versão é uma adaptação de um conto anterior, e essa história de Giambattista Basile é seriamente perturbadora. Nessa versão chamada Sol, Lua, Itália, ela também entra em coma por tocar uma roca de fiar. Nessa ocasião, não tem maldições. Thalia fica aparentemente morta por causa de uma farpa. Incapaz de suportar a ideia de enterrar sua filha, o senhor coloca Thalia num castelo bem elegante e mais tarde o rei que passa por ali se aproxima de Thalia. Quando vê sua beleza, aprecia o seu corpo sem vida de outra forma. Depois volta pra casa e esquece tudo. Thalia dá à luz a gêmeos e um deles tira a farpa do dedo dela e ela finalmente acorda. Fica um pouco confusa, claro, como qualquer um de nós ficaríamos. Mais tarde, o rei volta e encontra ela com os gêmeos, fica emocionado por ela ter acordado e por saber que é pai. Infelizmente, ele já estava casado com outra mulher. A tal rainha, então, ciumenta, manda alguém atrás de Thalia. Ela planeja jogar Thalia no fogo enquanto cozinha e alimenta os seus gêmeos e o rei. Mas aí, quando o rei descobre o seu plano, é a rainha que acaba no fogo. Como a gente sempre espera um final feliz, o rei se casa com Thalia. Entre as animações da Disney, o Corcunda de Notre Dame não se considera um filme pra rir. O filme começa com o malvado Frollo perseguindo a mãe e Quasimodo e quase jogando o bebê num poço. O filme vai passando e Quasimodo salva a Esmeralda do malvado juiz Frollo. No fim, Quasimodo tem de se contentar em ser só amigo dela, mas pelo menos é aceito pelo mundo exterior. Na história original de Victor Hugo não há nenhum rastro de um final feliz. Victor Hugo foi o mesmo que escreveu Os Miseráveis, e da mesma forma essa história também mostra uma miséria sem fim. Na versão de Hugo, Frollo culpa a Esmeralda e é condenada à forca. Quasimodo não pôde fazer nada para salvá-la e presencia a morte dela. Ele empurra Frollo para fora do telhado da catedral, como ele fez no filme, mas dessa vez é porque Frollo ri quando Esmeralda morre. Depois, Quasimodo vai até o túmulo de Esmeralda e fica lá até ele morrer de fome. É um final triste para todos os envolvidos, né? Como se isso não bastasse, ainda vai mais além.
Anos depois, o túmulo de Esmeralda é aberto e os esqueletos dela e de Quasimodo são encontrados entrelaçados e transformam em pó quando alguém tenta separá-los. Quando a gente vê o título A Pequena Sereia, imaginamos uma diversão no fundo do mar. Menos se você for o Hans Christian Andersen, o autor da obra original. Na versão da Disney, a sereia Ariel visita a bruxa Úrsula para trocar sua voz por pernas. E tem 3 dias para receber um beijo com o amor verdadeiro do príncipe. No final, Ariel e o príncipe Eric se apaixonam, unem as forças para vencer a bruxa Úrsula e se casam. As coisas não são tão bonitas na versão de Andersen. Nessa história, a sereia também vai até a bruxa para trocar sua língua por pernas. Apesar de toda essa vontade, as pernas que ela recebe não lhe dão nada mais do que dores. Não é só a divisão de sua cauda torturante quando ela caminha. A cada passo, parece que está pisando em cacos de vidro. Isso não impede o príncipe de exigir que a sereia dance para ele. Assim como no filme, se ela quiser permanecer humana, vai ter que fazer o príncipe se apaixonar por ela. E por outro lado é assim, se tudo der errado, ela morre. E tem mais, qualquer falha e o príncipe se casa com outra. É tão triste. Para tentar salvar a sereia, suas irmãs vão até a bruxa e pegam uma faca. Cravando a faca no príncipe, ela voltaria a ser sereia em vez de morrer. Porém, ela acaba não conseguindo. Em vez disso, ela volta pro mar e se dissolve em espuma. Um pouquinho deprimente, né? E aí, qual dessas histórias é mais perturbadora? Você tem alguma outra história da Disney que, comparando com o original, seja diferente? Escreve aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. Valeu!